E a palavra que eu gostaria de ler agora nesse momento está em Isaías, capítulo de número 40, Isaías 40, Isaías 40. Você que está aí pela rádio, que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, por meio da palavra do Senhor, tá bom? Isaías 40, a partir do verso 29, tá? Abra sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia próxima a você aí, na sua casa, na sua residência, por gentileza, para nós meditarmos nas Escrituras. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 27. Vou ler a partir do verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Por que você fala isso? Por que você fala isso? Diz aqui, né? Por que você fala isso? Por que você diz que o seu caminho está encoberto? Por que você diz que o Senhor não está contigo? Que o Senhor não te abençoa? Que o Senhor não está ouvindo as tuas orações? Quais são as circunstâncias da vida que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando? Qual é o problema que estamos enfrentando tão grande, né? Problema esse tão grande que a gente fala como Israel, como Jacó estava falando. O meu caminho está encoberto, o Senhor não está olhando para mim e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. O meu juízo passa de largo. Deus não está observando, Deus não está me vendo, porque se estivesse me vendo, eu não estaria passando por esse problema que eu estou passando, eu não estaria enfrentando esse problema que eu estou enfrentando, eu não estaria sofrendo o que estou sofrendo. Talvez você esteja nessa situação totalmente desanimada. Talvez você gerou uma expectativa de vida que você não conseguiu pelas circunstâncias, né? Você não conseguiu alcançar as expectativas que você trilhou, que você colocou, que você objetivou na sua vida para alcançar. Isso também traz muitos desânimos para a nossa vida. A gente fica realmente com o nosso ânimo para baixo. A gente não consegue mais pensar no futuro, não conseguimos mais. Aí só que acontece, só que acarreta na nossa vida é o desânimo, é a vontade de parar, é a vontade de não viver mais, é a vontade de parar de viver, é a vontade de viver, ou se realmente a gente ainda não pensou em parar a vida, a existência, mas a gente parou no nosso dia a dia, nas nossas decisões diárias, né? A gente está vivendo por viver, sem nenhum sentido, sem nenhum objetivo, sem nada, sem um futuro. Realmente, talvez você esteja vivenciando todas essas coisas. Eu quero dizer para você que Israel também passou por todos esses dilemas. Israel também passou por todos esses problemas. Tanto Israel do norte, que aqui na época de Isaías ele escreveu aproximadamente nos anos 700 antes de Cristo, né? A primeira parte daquilo que ele escreveu, a primeira parte que Isaías escreveu, ele escreveu nos anos 700 antes de Cristo, né? Do capítulo de número 1 de Isaías até o capítulo de número 39, Isaías escreveu nos anos 700 antes de Cristo. A parte final do livro de Isaías, do capítulo 40 até o final dos capítulos, Isaías provavelmente escreveu no final da sua vida, da sua existência, né? Provavelmente nos anos 681 a.C. E nós temos também essa subdivisão dentro do próprio livro de Isaías, que do capítulo 1 até o capítulo de número 39, Isaías ele prega, ele fala, ele profetiza a respeito de juízo sobre o povo de Israel. O povo de Israel que desobedeceu ao Senhor, que se dividiu, né, depois do reinado de Salomão.
o povo de Israel se divide, reino do norte, reino do sul. Reino do norte tem capital como Samaria, reino do sul que tem a capital como Jerusalém. Esses dois reinos, eles trilham caminhos distintos. E Israel o Israel do norte será a parte de Israel que mais vai desobedecer ao Senhor, que não vai cumprir os mandamentos de Deus, que não vão querer viver dentro dos planos e propósitos de Deus que Deus estabeleceu, né, nas tábuas da lei. Então fugiram totalmente da aliança que Deus tinha estabelecido por meio de Moisés, quando ele subiu o Monte Sinai e desceu com as tábuas da lei. Mas Isaías, ele vivenciou exatamente esse período, né? Segundo o texto do capítulo 1, ele viveu na época do rei Uzias, passando por Acais e Ezequiel. Ele vivenciou e ele presenciou todo o contexto da queda de Israel, do cerco de Samaria pela Síria, como também a derrubada e o cativeiro do povo de Israel do sul, né, de Judá, que foi essencialmente, certo, o reino pelo qual ele profetizou, o reino de Judá. Mas ele vivenciou esses momentos difíceis que o povo de Israel passou, né, de destruição, de morte, de desespero, de cativeiro, o povo sendo levado para a escravidão. Imagine aí, meu querido, o povo de Israel, o povo chamado pelo Senhor, o povo que foi escolhido por Deus através de Abraão, que Deus o constituiu para poder carregar a promessa, e a promessa era Jesus Cristo, agora estava sendo destruído por causa da sua desobediência, estava sendo destruído por causa da sua maldade, estava sendo destruído por causa, pelo fato de ter desprezado totalmente os conselhos e os mandamentos de Deus que estão registradas nas Sagradas Letras. Essas pessoas desobedeceram e por conta disso receberam sobre si o juízo de Deus sobre a vida, sobre a nação, e a nação foi totalmente destruída. E Isaías estava vivenciando exatamente esse contexto, né? E como eu falei, do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías ele profetiza esse julgamento, esse juízo de Deus sobre o povo, mas do capítulo 40 para frente, Isaías vai profetizar esperança, vai profetizar coragem, vai profetizar consolo, vai profetizar conforto sobre o povo, sobre a vida do povo. E no capítulo 40, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e abrandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada ou expiada, e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Aqui começa o consolo de Israel, aqui começa o consolo de Deus ao povo de Israel. E Deus começa a falar, olha, eu sou Deus, eu estou acima de todos, eu estou acima do mundo, das nações, eu coloco os reis, eu tiro os reis, eu sou Deus de vocês. Porventura vocês não sabem, porventura vocês não ouviram desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não andaste para os fundamentos da terra, não atentaste para os fundamentos da terra. Ele é quem está assentado no globo da terra, diz o versículo de número 22, cujos moradores são para ele gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs o juízo da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu trono cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como progana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que eles sejam semelhantes, diz o santo. Levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama
pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. O Senhor dizendo aqui, falando da sua grandeza, falando da sua soberania, falando da sua soberania, quando o texto diz que Deus está assentado sobre o globo da terra. Gente, quando o texto bíblico de Isaías capítulo 40 fala isso, que Deus está assentado sobre o globo da terra, ele está querendo dizer que nós não temos a ninguém para se socorrer a não ser a ele. Só ele é que pode fazer algo por nós. Só ele é que pode realmente nos levantar. Só ele é que pode nos animar novamente. Só ele é que pode nos dar uma nova vida. Só ele que pode nos dar com clareza novos objetivos para a nossa vida e despachar de vez todo o desânimo que está na nossa vida hoje. Só Deus é que pode realmente te dar uma solução, te dar uma esperança, uma luz no fim do túnel. Só Deus, a partir de hoje, meu querido, coloca a tua fé neste Deus. O Deus que está sentado sobre o globo da terra. O Deus que faz em nada os juízes da terra e todos os impérios da terra. O Deus que pode fazer muito por você, que está do teu lado, que quer te abençoar, que quer tirar você desse marasmo e quer te entregar nessa manhã uma fé sobrenatural para que você possa vencer, para que você possa prosseguir, para que você possa continuar tentando, para que você possa continuar lutando pela tua existência, pela tua vida, pela tua família, para a glória do nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. É a palavra de consolo para o povo de Israel. É a palavra de consolo para você também. É a palavra de consolo. Deus estava consolando o povo, assim como também está consolando a sua vida. Versículo 28, a palavra do Senhor diz o seguinte: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. Quem se cansa e se fadiga somos nós. Nós nos cansamos, nós nos fadigamos. E olha que o desânimo, gente, como eu falei no início, é uma expectativa gerada e não atingida. Então, às vezes, a gente gera uma expectativa de vida com uma pessoa, com um trabalho, né? Nós geramos uma expectativa de vida e acaba a gente, por conta da própria existência da vida, aquela expectativa ela é desmanchada, ela se acaba. Sabe? A gente às vezes coloca tanta expectativa numa pessoa e quando a gente vê as coisas se acabando, a gente perde totalmente a expectativa e a gente acaba caindo no desânimo. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque esse desânimo que você está sofrendo, porque na vida é assim, a gente pode passar por diversos desânimos, ou desânimo porque o dinheiro acabou e não chegou até o final do mês, a gente dá um desânimo também. Mas a gente não pode deixar esse desânimo que acomete a nossa vida se transformar numa depressão, se transformar numa paralisação da nossa vida, se transformar naquilo que vai fechar o caixão da nossa existência. Nós precisamos tomar esta palavra para nós essa manhã. Nós precisamos se levantar nessa manhã. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para o futuro, encontrar caminhos. E para isso nós precisamos tomar uma atitude. Para isso nós precisamos sair da condição que nós estamos. E às vezes é muito difícil sair dessa condição. Se não tiver uma ajuda, se não tiver uma pessoa que nos retire, que nos levante. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar uma pessoa na tua vida para te levantar. Deus vai colocar uma pessoa na tua vida para te fazer nova de novo, para fazer você criar novas expectativas de vida, para fazer você vencer, para fazer você superar as expectativas, superar e colocar na sua mente, no seu coração, novos objetivos de vida para que você possa vencer, para que você possa ter uma perspectiva de futuro. Deus estava falando para o povo: eu não me canso e nem me fadigo. Eu não me canso e nem me fadigo. Eu não me canso e ninguém pode esquadrinhar o meu pensamento. Ninguém na Terra, não existe cientista, não existe neurocientista, não existe ninguém na Terra capaz de esquadrinhar
o pensamento de Deus. Ninguém. Versículo 29 diz o seguinte: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que Deus faz. Deus, ele dá força ao cansado. Como é que se encontra você? Você que está pela rádio, você que está pelo Instagram, você que vai ouvir essa palavra depois. Como é que está a sua vida? Você está cansado? Você está parado? Você parou no caminho? Você não tem mais perspectiva de vida? Irmão, porque eu já quebrei várias vezes, já coloquei negócio para mim, estou desempregado, eu perdi familiares nessa pandemia, estou destruído, perdi minha mãe. Nesse dia das mães eu estou para baixo, eu estou destruído. Eu estou dizendo aqui para você, o meu Deus, o nosso Deus, o seu Deus, é o Deus que dá força ao cansado, que multiplica a força àquele que não tem mais nenhum vigor. E Ele está aqui falando para você, dizendo: eu vou te dar esse vigor que você precisa para você se levantar. Versículo 30 diz o seguinte: os jovens se cansam e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas para a glória do nome do Senhor. Então renove suas forças nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração como Ele está falando agora nesse momento. Dizendo para você: renove suas forças, eu estou contigo, eu vou na tua frente, eu não me canso, eu nem me fadigo. Você se cansa, mas eu sou o Deus que multiplico a força daquele que não tem mais nenhum vigor. Eu revigoro as forças do cansado, as forças daqueles que pararam, das forças daqueles que não têm mais perspectiva de vida, a força daquele que está na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade exagerada. Eu sou a força necessária que você precisa para poder vencer esse problema, mais esse obstáculo que você está enfrentando na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu quero nesse momento orar por cada irmão que acompanharam pela rádio, acompanharam pelo Instagram. Quero fazer uma oração especial pedindo que o Senhor venha dar força àquele que está cansado, força àquele que não tem mais nenhum vigor, força àquele que está passando, Senhor, pelo pior momento da sua vida, aquele que está passando, Senhor Deus, pelo pior momento da sua existência durante essa pandemia, que está com medo, que está apavorado, está desesperado, está em depressão, está em síndrome do pânico, que está, Senhor Deus, com sentimento agora de perda, de saudade. Pai, em nome de Jesus, conforta e consola, abençoa esta mãe, esta mulher, Senhor Deus, guerreira, que luta pela sua família, que está, Senhor Deus, na frente da sua família como uma verdadeira coluna, Senhor Deus, da sua casa, querendo ver tudo para cima, mas que infelizmente a sua casa desmoronou, sua casa está em destruição. Pai amado, em nome do Senhor, tem misericórdia dessa mãe, tem misericórdia desse pai, tem misericórdia dessas pessoas. Meu Deus, tem a misericórdia, Senhor, dessas vidas que estão nesse momento para baixo, que a vida, Senhor Deus, lhe pregou uma peça e que infelizmente, Senhor Deus, estão totalmente desanimados, estão, Senhor Deus, totalmente depressivos, em tristezas profundas. Pai, em nome do Senhor, eu quero te pedir, levanta as mamães que estão, Senhor Deus, passando por lutas incríveis, levanta também aqueles que perderam a sua mãe, que estão nesse momento tristes, atribulados, cabisbaixos, Senhor Deus, com saudades. Meu Pai, consola e conforta essas pessoas também. E assim, Senhor Deus, recebe as nossas orações. Abençoa aqueles que ainda estão, Senhor Deus, passando pela luta da Covid, que estão, Senhor Deus, nos hospitais, que estão, Senhor Deus, nos leitos de hospitais, estão, Senhor Deus, estão agora nesse momento nas UTIs. Meu Pai, em nome do Senhor, quero também pedir por aquelas pessoas que perderam seu emprego, que estão sem emprego, estão sem comida, estão sem mantimento para dar seus filhos. Senhor, chega com auxílio. Chega, Senhor Deus, com auxílio ao necessitado agora nesse momento. Usa de alguém, usa de uma igreja, usa sei lá de quem, Pai amado, para abençoar essa pessoa.
Pai, em nome do Senhor, mas não deixa faltar, não deixa, Senhor Deus, que a fome chegue para a glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui clamando ao Senhor porque sabemos que Tu és aquele que dá força, aquele que não tem mais nenhum vigor. Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Meu Pai, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque Tu és o Deus que dá força ao cansado, para a glória do nome do Senhor. Recebe as nossas orações nessa manhã, te pedimos essas bênçãos dos céus, é no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.